E aí, programador, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do curso gratuito de JavaScript da Ambit Code. Nessa aula, você vai estar aprendendo sobre os conceitos básicos da programação e também da linguagem JavaScript. Essa aula aqui ela é bem importante, porque nela você vai ver os fundamentos que você vai utilizar para sempre na programação e você realmente precisa dominar esses assuntos. Não precisa se preocupar que com o uso contínuo, dessas coisas que eu vou mostrar nessa aula, você vai se acostumando aos conceitos. Mas é importante que você preste bastante atenção porque todos eles são fundamentais e, como eu falei, vão ser úteis aí para sempre na sua carreira, beleza? Mas o que é que então que nós vamos ver nessa aula aqui? Primeiro de tudo, a gente vai começar falando sobre os tipos de dados primitivos. Na computação e na programação de uma forma geral, a gente trabalha muito manipulando dados, manipulando valores e informações. E nas linguagens de programação, a gente tem representações específicas para cada tipo de dado. Então, um número é uma coisa, um texto é outra coisa, certo? Se você vai fazer um cálculo matemático, você não utiliza um texto, você utiliza um número. Então, existem diferenças entre esses tipos de dados. E a gente vai conhecer os tipos mais básicos que existem na linguagem JavaScript, que são os tipos primitivos. A gente vai falar também sobre variáveis, que são uma forma de armazenar valores e são muito importantes também na programação. E vamos conhecer também os operadores matemáticos e vamos ver como trabalhar aí usando as strings, manipulando as strings também na prática nessa aula aqui, beleza? E para encerrar, a gente ainda vai falar sobre entrada e saída de dados. Então, ainda nessa aula você vai aprender a criar aí interações com o usuário, permitindo que o usuário entre com dados e você devolva então uma saída ali dos dados, criando os seus primeiros programas interativos com o JavaScript. Vamos lá? Para a gente começar, vamos falar dos tipos de dados primitivos, que como eu falei, são os valores mais básicos que a gente possui na linguagem JavaScript. E o primeiro, talvez o mais básico e mais importante de todos, é a string, certo? É um valor textual, certo? É um valor de texto que ele funciona como uma lista de caracteres. Então, eu vou te mostrar, à medida que eu for explicando cada um dos tipos, lá no CodePen, porque a gente consegue visualizar um pouco mais rápido o resultado. Então, se você quiser, você pode usar o CodePen que eu mostrei na aula passada para acompanhar essa parte aqui, beleza? Vou te mostrar lá como que usa cada um desses tipos aqui para você ir entendendo do que eu estou falando, beleza? Vamos lá. Eu já estou aqui com a interface do CodePen aberta e aí agora eu já tenho o meu console aqui onde eu vou trabalhando cada um dos tipos de dados, beleza? E como eu falei, o primeiro que a gente vai aprender é a string. A string, ela é um tipo de dado utilizado para textos, porque no JavaScript, a gente quando quer trabalhar com uma frase, com um determinado texto, a gente não pode simplesmente digitar ele dentro do código, porque senão isso vai ficar confuso ali, O JavaScript ele não vai conseguir entender porque vai estar misturado com os próprios comandos da linguagem. Lembra na aula passada, a gente viu como fazer o alert, o console log, e aí para a gente trabalhar com textos, você também já viu na aula passada, mas a gente utiliza as aspas. Então, se eu vier aqui e tentar digitar, por exemplo, o meu nome, sem aspas, ele vai dar um erro, porque ele vai dizer que esse termo aqui, Isaac, ele não foi definido, O JavaScript não está entendendo do que se trata isso aqui. Então, quando a gente quer trabalhar com textos, a gente precisa sempre colocar ele entre aspas, tá? Então, se eu colocar aqui agora, o meu nome novamente, mas entre aspas, você vai ver que agora ele não dá erro, ele simplesmente devolve para mim aqui, o que eu acabei de digitar, tá? Ele simplesmente avaliou aqui a expressão que eu coloquei, tá bom? E aí a gente consegue trabalhar também com strings utilizando aspas duplas e aspas simples, que é uma coisa que pode acabar sendo útil quando você quer, em determinadas situações, utilizar aspas dentro da sua string, por exemplo, Então, eu poderia colocar aqui, esse é um, e aí eu vou colocar aspas aleatoriamente aqui, texto com aspas. E aí, como eu utilizei aqui, aspas simples no começo, isso me permite utilizar aspas duplas dentro da minha string, tá? Então, a gente consegue utilizar essas duas formas diferentes dependendo da situação e também dependendo da sua preferência pessoal aí, beleza? Não faz diferença nenhuma no código. Inclusive, se eu apertar Enter aqui, você vai ver que o próprio CodePen, ele inverte as aspas, simplesmente porque ele dá preferência para as aspas duplas na hora de mostrar o resultado, tá? Então, não faz nenhuma diferença. E a terceira e última forma, que é um pouco mais avançada, e eu vou mostrar mais para frente os usos dela, é utilizando a crase, certo? Quando a gente utiliza aqui, duas crases, a gente consegue dentro delas digitar uma string também. Então eu posso colocar aqui, olá mundo, certo? E dar enter, e você vai ver que ele inclusive converteu aqui também para aspas duplas, beleza? Então você tem essas três formas de escrever um texto na linguagem JavaScript, que é, como eu falei,
um dos tipos mais simples aí que a gente tem. E aí eu falei que ele funciona como uma lista de caracteres e eu vou mostrar mais pra frente o que eu quero dizer com isso, mas basicamente porque você consegue acessar individualmente cada uma dessas posições aqui. O que eu quero dizer com isso? Eu vou limpar aqui, ó, o meu console para ficar um pouco mais fácil da gente visualizar. E aí, se eu tentar digitar mais uma vez o meu nome, eu vou colocar aqui, ó, Isaac. Eu posso utilizar um outro termo específico do JavaScript, certo? É um caractere especial aqui do JavaScript, que são os colchetes. E aí, dentro desses colchetes, eu posso colocar um número, como por exemplo, o 2. E aí, se eu der Enter aqui, olha o que vai acontecer. Eu digitei essa entrada aqui e ele me devolveu apenas o A. Por quê? Porque eu estou acessando o caractere que está na posição 2 dessa string. Então, você consegue, inclusive, né, pegar essa lista de caracteres e acessar uma parte específica dela. E aí tem um detalhe aqui que você deve ter imaginado ao olhar para isso aqui, né, que o 2, mas o 2 não seria o S? E, na verdade, não. Por quê? Porque na programação, quando a gente está trabalhando com listas, a gente sempre começa a contar do zero. Então, eu já deixo aí uma recomendação que você se acostume a contar as listas, quando a gente está falando, no caso aqui, né, dos códigos, né, das linguagens de programação, começando a partir do zero. Então, ele vai entender que a letra I aqui é a posição 0, o S é a posição 1, esse A é a posição 2, o outro A é a posição 3 e o C é a posição 4. Então, você já deve imaginar que se eu fizesse, então, ó, Isaac e colocasse um 1, você vai ver que agora ele vai me mostrar o S. Se eu tentar colocar um 5, você vai ver que ele me mostrou um outro negócio aqui que a gente já vai chegar lá também, mas por quê? Porque, na verdade, o C ele é o 4, porque vai de 0 a 4. Então, não existe um número, uma quinta posição nessa string aqui, beleza? Então, só para você entender o que eu quis dizer com lista de caracteres, né? Porque a gente tem essa flexibilidade na hora de trabalhar com textos, a gente pode pegar partes dele, enfim. A gente vai ver um pouco disso mais para frente também. O próximo valor que nós temos é o boolean, ou booleano, né, que é um valor lógico. Ele pode ser representado como verdadeiro ou falso, certo? É uma informação que você consegue avaliar ali dentro do seu código, do seu programa, se ela é verdadeira ou falsa, né? E aí a gente trabalha aí com operadores e operações lógicas, tá, para poder manipular esses valores. No JavaScript, o verdadeiro, né, o valor verdadeiro, ele é representado pela palavra true. Essa é uma palavra reservada da linguagem, tá? Que a gente consegue utilizar aí para representar um valor verdadeiro, e o mesmo vale para o false, que é representado pela palavra false, né? Então, se a gente voltar aqui agora no CodePen, a gente vai ver que ao digitar no meu console a palavra true, diferente de quando eu digitei o meu nome, se eu der Enter, ele não dá erro. Ele entende que isso aqui é true, ou seja, é verdadeiro. E aí, se você nunca estudou muito sobre lógica matemática, né, a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente, mas a gente utiliza isso na programação para trabalhar com várias operações, tá? Vou te dar um exemplo aqui. Você consegue fazer procedimentos condicionais no seu programa, que a gente vai estudar mais para frente como fazer. Então, você pode dizer para o seu programa, se o valor for verdadeiro, faça uma coisa. Se ele for falso, faça outra coisa. E aí você consegue criar essas interações mais ricas nos seus programas, né? Mais complexas. Tá? Então a gente vai trabalhar com tudo isso mais para frente. E aí a gente vai utilizar os tipos booleanos, né? O verdadeiro e o falso. Ó, a mesma coisa vale aqui para o false, certo? Se eu digitar, ele vai entender, ele não dá erro. Tá? Lembrando que é em inglês, é true e false. Beleza? Avançando então, nós temos agora o tipo number, né? Que, como o próprio nome diz, ele é um número, é um valor numérico. E no JavaScript, o tipo number, ele serve tanto para números inteiros quanto para números de ponto flutuante, né? O float, né? Que seria basicamente o número com vírgula, né? O número fracionário. Então, no JavaScript, a gente tem um único tipo para números de uma forma geral, né? E aí você vai utilizar ele tanto para representações de números inteiros quanto de números com vírgula. E aí eu vou voltar mais uma vez ao CodePen para a gente ver um pouco como isso funciona. Olha só, se a gente digitar aqui qualquer número, como por exemplo 42, e eu der Enter, você vai ver que ele apareceu, né? Ele não deu erro, ou seja, ele conseguiu entender esse valor que eu coloquei aqui, e ele deu a saída aqui com uma cor diferente, né? Isso já evidencia, né, que cada um desses tipos é uma coisa diferente. O JavaScript consegue entender que cada um deles é uma coisa diferente. Se eu colocasse entre aspas o 42, você vai ver que agora, ó, ele não é mais esse laranja aqui. Por quê? Porque isso aqui é o texto 42 e isso aqui é o número 42. Por isso que você entender essa diferença entre os tipos de dados é bem importante.
Mesma coisa vale para o booleano que a gente falou agora há pouco. Então, se eu vier aqui e colocar entre aspas a palavra true, isso aqui não é mais a mesma coisa que isso aqui em cima, certo? Então, isso aqui é um valor booleano, isso aqui é uma string, beleza? É importante que você saiba diferenciar aí, né, enquanto você estiver pensando nos seus programas, né, e criando eles, essa diferença de tipos, tá? Então, a gente consegue representar qualquer número aqui, inclusive números com vírgula. Então, se eu viesse e colocasse 8.5 e der Enter, você vê que ele identificou que isso aqui se trata de um número novamente, beleza? Então, a gente pode utilizar aí números para, obviamente, fazer operações matemáticas e vários outros tipos de operações na linguagem de JavaScript. O próximo tipo que nós temos é o Big Int. E aí, esse é um tipo um pouco mais elaborado, mas ele ainda faz parte dos tipos primitivos da linguagem, certo? Que, na verdade, ele serve para um propósito bem específico, que é representar valores exclusivamente inteiros, ou seja, ele não serve para número com vírgula, ele é só para números inteiros, mas ele tem uma capacidade extra e diferente do number, que é ultrapassar o tamanho máximo que o tipo number consegue armazenar, certo? No tipo number a gente tem um limite ali que o JavaScript consegue processar, a gente tem um número máximo, tá? E com o Big Int a gente consegue fazer cálculos usando exclusivamente valores inteiros, mas ele consegue fazer isso com qualquer valor, tá? E aí, olha só, eu vou voltar aqui para o CodePen para te mostrar a diferença. Se eu colocar aqui um determinado número, como por exemplo, vou botar aqui, ó, 8 e vários zeros. Se eu der Enter aqui, você vê que ele até conseguiu entender. Mas olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou colocar aqui um número bem grandão, um monte de 8 aqui, e eu vou botar vezes. A gente vai falar sobre os números, sobre as operações matemáticas mais para frente, mas a gente consegue fazer multiplicações aqui, utilizando, por exemplo, o asterisco nesse caso, né? E aí eu consigo multiplicar isso aqui por um outro número bem grande. E aí ele vai calcular essa conta aqui, como uma calculadora mesmo, tá? Eu vou dar Enter e olha o que aconteceu com o nosso número. Ele ficou aqui, ó, 3.555, um monte de números aqui, e mais 35. Então, ele mostrou isso aqui numa notação meio esquisita, certo? Por quê? Porque quando a gente trabalha com o tipo number, a gente tem um número máximo, a gente tem um limite ali. Inclusive, no JavaScript, esse número limite, ele consegue ser acessado, né? Você pode utilizar aqui, ó, os comandos number.max, safe, integer, e aí dá Enter, e você vai ver que ele devolveu para mim aqui, ó, um número bem grandão. Esse valor aqui é o valor máximo inteiro que o JavaScript consegue processar no tipo number. Só que em algumas situações pode ser que seja necessário para um programa trabalhar com números inteiros muito maiores, fazer contas, fazer cálculos, e você consegue fazer isso através do tipo Big Int. E ele funciona basicamente da mesma forma, só que no final você tem que colocar um N, certo? Então, ao invés de você colocar, por exemplo, 42, igual a gente colocou mais cedo, você coloca 42N no final. E aí, se eu der Enter aqui, ó, você vai ver que ele não deu erro, ele identificou, inclusive, da mesma forma que o valor de cima ali. Então, você conseguiria fazer operações com esses Big Int, né, esses números inteiros aqui, como eu falei antes, né, eu posso colocar aqui, ó, 42N mais 5N, beleza? Então, são dois Big Int, né, dois tipos de dados específicos ali. Eu vou dar Enter, ó, você vê que ele somou, 42 mais 5 deu 47. E eu consigo fazer exatamente o que eu tentei fazer aqui em cima, ó, essa multiplicação gigante, certo? Eu poderia colocar aqui, ó, 9999 vezes, e aí colocar um número bem grande aqui também, só que dessa vez eu vou colocar o N aqui no final, e vou colocar o N no final do outro também. Quando eu dou Enter agora, olha só, ele trouxe para mim o resultado, certo? Então ele me mostrou aqui um valor que é muito maior do que o nosso inteiro máximo seguro aqui do tipo number, né? Então, com o tipo Big Int a gente consegue ultrapassar isso. E aí, sempre que você quiser fazer cálculos com números inteiros, certo? Não dá para usar com números com vírgula, mas com números inteiros você pode usar o tipo Big Int. Passando agora, a gente vai falar sobre dois tipos bem especiais, e eu vou falar junto sobre eles aqui porque eles são meio parecidos, mas é importante que você entenda que eles têm uma diferença sim, tá? Que são o tipo null e o tipo undefined. O null, ele é um tipo usado para representar um valor nulo ou vazio. E o undefined, ele é o tipo usado para representar algo que não tem valor,
certo? E aí você pode estar se perguntando, pera, mas nulo e sem valor não deveria ser a mesma coisa? Então, no caso da programação aqui, do JavaScript especificamente, né, outras linguagens podem trabalhar de outras formas, mas no JavaScript eles são diferentes por causa do seguinte fato. O tipo null, ele é usado para quando a gente quer armazenar um valor, só que esse valor, em um determinado momento, por qualquer motivo, ele é vazio, certo? Ele não é um número, ele não é um booleano, ele não é uma string, ele não é nada. Ele é um valor vazio. Você trabalhou com aquele valor ali, porém, ele ficou vazio por algum motivo. Já o tipo undefined é algo utilizado no JavaScript para representar uma variável sem valor. E aí a gente vai falar agora também sobre as variáveis. O que são as variáveis na programação e no JavaScript, né? Eu vou decidir trazer esse tópico junto aqui porque eles estão bem ligados para você poder entender bem a diferença entre o nulo e o undefined. As variáveis, elas são uma forma de você guardar na memória do computador valores para que você possa usar esses valores posteriormente no programa. Vamos dar uma olhada lá no CodePen para a gente entender na prática que vai ficar bem mais claro. Vamos lá? Eu vou limpar aqui o meu console do CodePen e agora eu vou começar a utilizar o meu script aqui em cima. Se eu colocasse, aliás, eu vou vir aqui primeiro, né, nas configurações e vou desabilitar a execução automática para a gente poder rodar manualmente. Se eu colocar um valor qualquer aqui, vou colocar o 42 igual mais cedo. E rodar isso aqui, você vai ver que não vai acontecer nada, beleza? Quando a gente estava digitando aqui direto no console, ele até estava mostrando, né, os valores pra gente, mas porque essa opção do console ela serve para isso, para ficar mostrando pra gente os resultados. Mas quando a gente está codificando de fato, ele não mostra o resultado a menos que a gente diga para ele mostrar o resultado, tá bom? Então, a gente viu na aula passada como fazer isso, a gente utiliza o console.log. E isso vai logar no console esse valor, né? Então eu vou colocar aqui o 42, rodar o meu programa e agora sim, vamos dar uma olhada, agora sim ele mostrou pra gente aqui o 42, beleza? Se eu quisesse colocar uma string, funcionaria da mesma forma. Posso colocar aqui ó, o meu nome, rodar esse programa e agora ele mostrou para mim a string, beleza? Isaac. A gente conseguiu mostrar aqui o número e o texto. Só que no programa, muitas vezes a gente precisa utilizar uma informação mais de uma vez. E como eu falei, a gente consegue fazer isso através das variáveis. Com as variáveis, a gente consegue guardar um valor na memória RAM do computador. Sempre que você executa um programa de computador, as informações que estão ali sendo executadas naquele momento, elas vão para a memória do computador, para ele poder acessar ali de forma mais rápida. E aí a gente consegue, no JavaScript, criar variáveis, certo? A gente vai poder utilizar aqui de forma mais intuitiva aqui, né, o termo var, certo? De variável. E aí eu posso atribuir um nome para essa variável, como por exemplo, texto, certo? Ela vai armazenar um texto. É muito interessante que você escolha nomes para suas variáveis que façam sentido. Então, se eu quero guardar aqui um texto, né, eu posso dar esse nome para minha variável. E aí eu vou colocar aqui, ó, um texto qualquer, tipo, olá mundo, novamente. E aí o que isso vai fazer? Ele vai pegar essa string, né, esse valor, e ele vai armazenar em um lugar específico, e você consegue acessar esse valor que está armazenado lá, através do nome que a gente deu aqui para essa variável, né? E a gente utiliza essa sintaxe aqui, ó, var, né, para a gente dizer que a gente quer criar uma variável, a gente bota o nome dela, e a gente coloca um sinal de igual, né, ou um sinal de atribuição. E aí a gente vai então pegar esse valor e guardar aqui dentro. Agora eu consigo referenciar esse valor no meu código sempre que eu quiser. Então eu posso dar aqui um console log no texto. E agora sim o JavaScript vai conseguir entender essa palavra solta aqui, né? Que antes eu mostrei que ele não entendia. Mas agora que a gente definiu o que significa o termo texto, né? Ele tem esse valor aqui. Rodando o meu programa, eu vou conseguir ver que ele vai exibir para mim exatamente o valor que está na variável, tá? E eu consigo fazer isso, inclusive, várias vezes. Olha só, vou copiar aqui e fazer isso em várias linhas diferentes. Ao executar, o que vai acontecer? Ele vai mostrar para mim olá mundo várias vezes, né? 4 vezes aqui para ser mais exato, porque eu fiz esse console log 4 vezes. Então você consegue salvar valores e usar eles posteriormente. Isso é uma variável. E aí, qual que é a diferença então do nulo e do undefined que eu estava falando agora há pouco, né? Parece que a gente mudou de assunto, mas não. Quando a gente cria uma variável no JavaScript,
a gente atribui aqui, né, a gente pode atribuir um valor, mas a gente também pode criar ela sem valor nenhum. E aí, olha o que vai acontecer agora quando eu tentar dar esse console log na minha variável texto, mas que eu não atribuí nenhum valor. Olha só, eu vou limpar aqui o console, vamos dar uma olhada no resultado. Você vai ver que ele exibiu para mim 4 vezes o valor undefined. Essa palavrinha undefined, mais uma vez, é uma palavra reservada da linguagem JavaScript para representar algo que não foi definido, por isso undefined, tá? E aí, exatamente visualizando isso aqui que você consegue entender a diferença entre o nulo e o undefined. Por quê? Muitas vezes, quando você está criando um programa ali, né, um software, vai ter momentos onde você vai estar trabalhando com um determinado valor e pode ser que aquele valor ele deixe de existir por qualquer motivo. Vou elaborar um exemplo aqui. Você quer acessar um arquivo e ver o conteúdo dele. Só que aí você acessou o arquivo, ele retornou um texto. Tinha um texto lá naquele arquivo. Em um outro determinado momento, você acessou aquele arquivo e não tinha nada. Pode ser que o programa você queira definir para ele ter o comportamento de criar uma variável que tenha o valor nulo, para indicar que não tinha nada lá, né? Então, não é necessariamente um texto vazio, porque você poderia ter, sei lá, outros valores. Então, você tem ali o nulo. E aí, nesse ponto, é que a gente utiliza o null. Então, o nulo, ele é atribuível a uma variável. Você consegue dizer, tipo, texto é igual a null. E aí, agora eu consigo vir aqui, rodar novamente, e você vai ver que ele vai dar um resultado diferente. Olha só, antes ele tinha dado undefined, agora ele deu null, que é um outro termo reservado da linguagem, tá? O JavaScript é cheio dessas palavrinhas especiais reservadas. Não se preocupe que com o tempo você vai se acostumando com elas. Mas a grande sacada aqui está justamente nisso, né? O undefined, ele é para indicar que aquela variável não recebeu nenhum valor nunca. Enquanto que o nulo, ele já representa algo que está vazio. Ele pode estar vazio temporariamente, certo? Então, é mais uma diferença aí semântica do que prática, né? Que na prática os dois, né, representam coisas bem parecidas, mas é legal que você entenda essa diferença, tá bom? E agora você também já viu como trabalhar também com as variáveis, né? A gente consegue armazenar esses valores, né? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, essa variável como sendo igual a null e criar uma outra variável que eu vou chamar aqui agora de número e vou dizer que ela é igual a um número qualquer. Vou botar aqui, ó, 99. Se eu der agora um console log no meu número e executar isso aqui, você vai ver que ele vai ser capaz de acessar lá aquela variável e devolver para a gente, ó, o valor que está nela. Então, 99. Beleza? Então é assim que a gente utiliza as variáveis no JavaScript. Mas aí tem um detalhe que eu preciso te apresentar de uma vez, porque isso é uma coisa bem comum hoje no JavaScript, né? Que são essas 3 formas diferentes de criar uma variável, que é o var, o let e o const. E mais uma vez, a gente vai passar lá para o CodePen para a gente entender na prática, porque a diferença entre elas é muito mais fácil de visualizar no código. Eu vou limpar aqui o meu console, vou excluir tudo isso aqui. E eu te mostrei agora como que a gente cria uma variável com o var, né? Porque eu acho, assim, até para quem está começando, mais intuitivo, né? Porque var de variável, beleza? E aí você coloca lá o termo var, define o nome da variável, como por exemplo, vou colocar aqui que ela se chama nome. E aí eu vou armazenar dentro dela o meu nome, Isaac, beleza? Ela é uma variável justamente porque eu consigo agora pegar esse nome e colocar outra coisa aqui. Então eu vou dizer que nome agora é igual a Lucas, por exemplo. E aí, se no fim das contas eu der um console.log no nome, olha só o que vai acontecer. Eu vou rodar isso aqui e ele exibiu para mim no console a palavra Lucas. Por quê? Porque ele criou a variável com esse valor, depois ele modificou esse valor. Tá? Então eu armazenei nela um novo valor que sobrescreveu o antigo. E você consegue fazer isso com o var. Mas, em versões mais recentes do JavaScript, a gente recebeu novas funcionalidades relacionadas ao uso de variáveis. Agora a gente tem 2 formas mais recomendadas de se trabalhar com variáveis. E aí eu não vou entrar tanto em detalhes aqui de por que você deveria usar as novas formas, certo? Mas eu vou dizer que você deveria sim utilizar essas 2 que eu vou apresentar agora, porque elas são mais modernas e mais recomendadas por questões um pouco mais técnicas. E elas vão te ajudar a evitar problemas inesperados no seu código no futuro, tá bom? Então a gente não vai utilizar o var, certo? Quando a gente quiser criar uma variável, a gente vai usar o let. Esse let aqui, ele faz exatamente a mesma coisa, assim, para todos os efeitos, certo? Tem um nível mais básico, ele faz exatamente a mesma coisa. Ele vai armazenar esse valor na variável nome
e essa variável ela pode ser modificada sempre que a gente quiser. Então, se eu rodar aqui novamente, você vai ver que ele vai mostrar o mesmo resultado no console. Mostrou o Lucas ali novamente. E aí a gente tem também, além do let, o const, que foi uma outra forma que a gente recebeu aí nas versões mais novas do JavaScript de trabalhar com variáveis. Quando eu crio uma variável com const, eu trabalho no mesmo formato. Eu uso a palavrinha const, do jeito que está aqui. Eu escolho um nome para ela, vou chamar aqui de num, né, de número, e vou dizer que ela é igual a 42, certo? Agora eu consigo exibir isso aqui no console também, ó, console log num, vou executar e ele vai mostrar para mim, ó, novamente o Lucas e o 42. Só que tem uma diferença bem importante aqui entre o let e o const, que é que o const ele é para a gente criar valores constantes, por isso a gente usa a palavra const. O que eu quero dizer com constantes? Se eu tentar fazer o mesmo que eu fiz aqui com o Lucas, né, a palavra ali, e dizer que número é igual a um outro número, vou botar aqui, 99, e eu tentar executar isso aqui, olha o que vai acontecer agora. Ele deu um erro, certo? Ele mostrou pra gente aqui, ó, type error, né? A gente está tentando fazer uma atribuição a uma variável constante. Eu sei que esse termo soa estranho, né, uma variável constante, mas é simplesmente porque o termo variável é algo já da programação, mas a gente trabalha nesse caso com o const com valores que não devem mudar, né? São valores imutáveis. Então a gente não consegue modificar uma vez que a gente tenha atribuído um valor ali. Então, se eu criei esse num e disse que ele é igual a 42 e eu fiz isso com o const, a gente não consegue mudar, certo? A gente, para utilizar outro valor, a gente tem que criar outra variável. E aí, para você tentar entender um pouco melhor, né, da onde que vem o let, né? Porque assim, pode parecer meio estranho, né, o uso da palavra let, né? Var a gente consegue entender, porque é de variável. Mas o let é do inglês, vem de let it change, né, que seria deixe mudar. Basicamente isso. Eu sei que é um pouco esquisito, mas para talvez te ajudar aí a memorizar, né, que o const é um valor que a gente vai ter sempre igual ali, você não vai poder modificar ele nunca durante a execução do programa. E o let é um valor que você pode modificar, que ele vai deixar que você altere esse valor. E aí, a partir de agora, a gente não vai mais utilizar o var, beleza? Né? Pode ser que em uma aula posterior a gente fale um pouco mais em detalhes sobre o funcionamento do var, mas saiba apenas que é uma questão mais técnica e que não vai afetar em nada, certo? Em qualquer ocasião que você fosse utilizar o var, você hoje pode utilizar o let tranquilamente, tá? E inclusive a gente vai utilizar bastante o const também, porque é importante que a gente tenha esse const nos nossos códigos. Pode parecer que não, mas é legal que você saiba que um determinado valor, ele nunca vai mudar. Isso pode te ajudar no futuro a evitar determinados erros. Então, se por acaso você está bolando ali um programa, e eu vou te dar exemplos mais práticos no futuro, a gente vai ver isso ao longo das aulas. Se a gente for utilizar algo que realmente não recebe outro valor nunca, né, que não precisa ser modificado, é até mais seguro a gente já colocar ali um const, assim a gente evita, né, erros de digitação que podem acontecer ou qualquer coisa assim inesperada, tá bom? Mas, basicamente, o importante que você absorva disso aqui é como que a gente cria essas variáveis, né, e a gente faz isso utilizando esses dois formatos aqui. E aí a gente pode, como eu falei antes, atribuir a elas qualquer valor dos tipos primitivos, lembrando que se você não atribuir valor nenhum, ela vai ser undefined. Seguindo aqui nos nossos slides, eu quero mostrar para você rapidamente os operadores matemáticos, certo? Porque na programação a gente tem sim, né, na linguagem JavaScript, a gente consegue trabalhar com todos esses operadores que você está vendo aí na tela, certo? A gente tem os operadores aritméticos, que são basicamente para você fazer aquelas contas, né, básicas. Então você tem soma, subtração, multiplicação, divisão, que é essa barra aqui, e a gente tem também um módulo, né, que é esse porcento, que ele não é para porcentagem, tá? Ele serve para a gente calcular o resto da divisão. Então, por exemplo, a gente vai ver ali na prática daqui a pouquinho, mas se você fizesse 10, esse símbolo de porcento e o número 2, isso daria 0. Por quê? Porque se você for dividir 10 por 2, você vai ter um valor exato, né? Você não vai ter nenhum resto. Então, ele é basicamente o operador aí para o resto da divisão. A gente tem também operadores de agrupamento, assim como a gente tem lá na matemática, que a gente consegue agrupar, né? Por exemplo, eu quero que uma determinada expressão ali, uma parte da conta, ela tenha prioridade, né? Então, eu quero que ele faça a soma antes da multiplicação. Então, a gente usa o parênteses, exatamente igual na matemática.
A gente tem também os operadores de atribuição. A gente já viu aqui o igual, mas eu vou te mostrar todos esses outros aqui, né, que eles servem para a gente fazer umas coisas mais rápidas no nosso código, né, que é bem interessante também. A gente tem operadores de incrementar e decrementar, né, que é para aumentar mais um e diminuir menos um. Então você tem um número e você quer fazer, tipo, por exemplo, aquele número mais um. Você tem operadores específicos para te agilizar, né, no procedimento de fazer isso. E a gente tem também os operadores lógicos, né, que vão trabalhar aí com aqueles valores booleanos que eu falei mais cedo, né? Então, quando a gente quiser fazer uma comparação, como eu falei, né, para a gente ver se algo é igual ou diferente ou maior ou menor, a gente vai utilizar esses operadores aqui, né, com um destaque aqui para o fato de que esses iguais repetidos aqui são de comparação, enquanto que esse igual individual é de atribuição, né, como a gente viu lá com as variáveis, né, você dizer que aquela variável ela vai passar a ser igual a uma outra coisa, ela vai receber um novo valor, enquanto que quando você quiser fazer uma comparação, A é maior do que B, ou A é igual a B, ou é diferente de B, aí você vai usar esses operadores aqui de baixo. Vamos dar uma olhada na prática, que isso vai ficar bem mais claro. Vamos lá. Como eu já havia mostrado antes, né, vamos limpar aqui o console, e eu vou agora excluir todo esse arquivo, porque pelo console a gente vai conseguir ver mais fácil, porque ele já calcula tudo pra gente imediatamente, né? A gente não precisa ficar dando console.log toda hora. Então eu vou utilizar aqui, ó, esse mecanismozinho que já exibe automaticamente o resultado, para te mostrar que, de forma bem até intuitiva, a gente consegue fazer as operações matemáticas básicas com tranquilidade no JavaScript. Então, se eu quisesse fazer 6 mais 10, eu poderia simplesmente colocar os números aqui e utilizar o operador mais aí da soma, beleza? Ó, ele vai trazer o resultado para mim, 16. Eu consigo fazer também, né, a subtração, obviamente. Então, 90 menos 4, ele vai trazer o resultado. A gente consegue fazer a multiplicação, então 9 vezes 3 deu 27, beleza? A gente faz a divisão também, então 9 dividido por 3 vai dar 3, beleza? Então a gente tem esses operadores básicos e aquele que eu falei do resto da divisão. Por exemplo, 9 dividido por 3, ele vai dar 3, como a gente já viu ali. E essa divisão, ela não tem resto, então se eu fizesse isso aqui, ó, 9 módulo 3, eu teria o 0, beleza? Se eu fizesse 10 módulo 3, você vai ver que ele vai fazer a divisão inteira e vai pegar o resto dessa divisão. E ele vai devolver para mim 1, né? Porque se você dividir 10 por 3, dá 3 e sobra 1, beleza? Então a gente consegue utilizar isso de forma bem prática, bem rápida aqui na programação através desse operador. Como eu falei, a gente tem também o operador de agrupamento. Então, da mesma forma que na matemática, né, a multiplicação ela tem prioridade, né? Então se eu fizesse 9 vezes 3 mais 5, e der Enter aqui, você vai ver que ele fez primeiro o 9 vezes 3, que dá 27, e depois ele somou com 5, por isso que o resultado foi 32. Então, quando você quer controlar, né, a forma como o cálculo é feito, você utiliza o parênteses, assim como na matemática. Então, 9 vezes, e aí eu posso abrir parênteses e colocar, ó, 3 mais 5, fechar parênteses. Você vai ver que agora ele deu 72. Por quê? Porque ele fez primeiro 3 mais 5, que dá 8, e depois ele multiplicou, tá? Então, mesma coisa da matemática aqui. Além disso, né, eu falei que a gente tem lá os operadores de atribuição, tá? E aí, agora sim, eu vou utilizar... Na verdade, a gente pode continuar trabalhando aqui no console, porque ele vai fazer a avaliação também. Eu vou trabalhar aqui agora com variáveis. A gente vai começar a unir aqui os conceitos. Vamos lá? Eu vou criar uma variável, certo? Eu vou dar aqui um let... número é igual a 42, beleza? Ele retornou pra gente undefined, porque essa expressão ela não gera nenhum valor, mas se eu acessar agora, ó, o número, você vai ver que ele deu um pequeno erro aqui, porque ele não funciona dessa forma no CodePen. Mas vamos então usar aqui o nosso arquivo novamente, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, let n é igual a 42 para ser um pouco mais rápido. E agora a gente consegue dar um console.log em n, beleza? Vamos rodar isso aqui e ele exibe pra gente o 42, beleza? Se a gente quiser somar e subtrair, multiplicar valores nesse 42, a gente consegue, inclusive a gente consegue armazenar ele na própria variável, porque se eu fizer só n mais 5 e rodar isso aqui, ele continua dando 42, porque eu fiz n igual a 42 aqui no começo
e depois eu somei isso aqui, mas eu não armazenei esse valor em lugar nenhum, eu simplesmente fiz essa soma. Para a gente armazenar, a gente utiliza o operador de atribuição, que é esse igual, tá? Então, se eu fizer aqui, ó, n é igual a n mais 5, agora sim, n ele vai passar a ser o próprio valor mais 5. Então, agora ele vai mostrar no console para a gente o 47, beleza? Só que no JavaScript a gente ainda tem uma forma mais rápida de fazer esse procedimento, né? Que é pegar uma variável e dizer que ela é igual a ela mesma mais alguma coisa, ou menos alguma coisa, né? Então a gente pode vir aqui e colocar simplesmente n mais igual, né? Ou igual mais aqui, né? No caso, primeiro vem o igual, depois vem o mais. Aliás, a gente consegue fazer n mais igual a 5, e aí ele vai fazer exatamente o que a gente fez agora, só que de forma abreviada, né? Então isso que serve para a gente abreviar esse comportamento, tá? Ele vai fazer, ó, 47, e o mesmo vale para qualquer outro valor. Então eu posso colocar aqui, ó, menos igual, e você vai ver que ele vai dizer que n vai receber o seu próprio valor menos 5. Então deu 37 agora, beleza? O mesmo vale para multiplicação, para divisão, enfim, deu para entender. A gente consegue fazer essas operações com o próprio valor anterior. Além disso, a gente tem também, como eu falei, os operadores lógicos, certo? Os operadores lógicos, eles servem para a gente fazer comparações. Então, eu vou voltar aqui agora para o console, vamos apagar isso aqui novamente, porque a gente não precisa mais trabalhar com variáveis para entender esse conceito, não. Olha só que coisa interessante. Se eu vier aqui no meu console e colocar 4 igual a 5, o que vai acontecer aqui? Olha só, ele devolveu para a gente o falso, certo? Então aqui a gente já começa a ver para que serve aquele tipo booleano, né? Ele serve para a gente fazer essas comparações. Então ele já percebeu que 4 não é igual a 5, né? Então a gente tem esses operadores aqui de igualdade, a gente tem o operador também de diferença. Então se eu fizer 4 exclamação igual a 5, eu estou perguntando aqui, né? Como se eu estivesse perguntando, 4 é diferente de 5? Quando eu der Enter, você vai ver que ele vai devolver para mim verdadeiro. Porque, sim, 4 é diferente de 5. Só que aí a gente entra num detalhe um pouco mais avançado, mas que é bem importante. A gente tem dois operadores diferentes, você viu que eu mostrei lá no slide, para comparar igualdade e diferença. A gente tem o igual e a gente tem o igual, né? 3 vezes. Qual que é a diferença entre esses dois? Eu vou falar rapidinho aqui para você, né, não se confundir isso no futuro. Vamos lá, quando eu faço 4 igual a 4 e dou Enter, você vai ver que ele vai dar verdadeiro. Assim como se eu fizer aqui, né, com 2, beleza? Até aí, tudo certo. A diferença entre esses dois está na comparação do tipo da variável. A gente já viu nessa aula, né, que são ali os tipos, e a gente viu que tem como a gente fazer, por exemplo, o número 4, só que na forma de texto, né? Isso aqui não é um número, isso aqui é um texto. E aí, basicamente, esses dois iguais, eles são uma comparação mais rasa, certo? É a comparação apenas do valor. E enquanto que o igual, ele é uma comparação tanto do valor quanto do tipo. O que eu quero dizer com isso? O JavaScript, em algumas ocasiões, ele consegue converter automaticamente determinados valores. Então, ele pode converter o número 4 para um texto 4. E em outras ocasiões também, ele consegue converter, né, um texto para número. O que eu quero dizer com isso? Olha só que coisa estranha, mas é do JavaScript mesmo. Se eu fizer aqui 4 mais e colocar aspas aqui o número 4, você vai ver que ele mostrou para mim 44, certo? Como assim 4 mais 4 é igual a 44? Isso não faz muito sentido. Mas por quê? Porque ele entendeu que isso aqui é um número e que isso aqui é uma string. E esses dois são tipos diferentes, né? E aí para poder isso aqui não dar erro, ele acaba fazendo essas conversões implícitas, né? Então ele meio que transforma isso numa string também, e aí ele utiliza o mais para juntar as strings, né? Que é uma coisa que é possível de fazer no JavaScript também. E aí a gente acaba tendo esses problemas às vezes. O que eu quero mostrar com tudo isso? Se eu vier aqui colocar 4 igual a string 4, você vai ver que deu verdadeiro. Mas como é que deu verdadeiro se o 4 é um número e esse 4 aqui é um texto? Justamente porque o JavaScript tem esses mecanismos internos de fazer essas conversões, tá? Então você consegue fazer isso automaticamente, e esse operador aqui, ele trabalha ignorando o tipo, né? Então ele não leva em consideração, é um número, ou é uma string. Não, ele conseguiu transformar os dois ali na mesma coisa, então ele dá verdadeiro, ele diz que é igual, tá?
Por isso que eu recomendo, na maioria das vezes, que você utilize o operador mais restrito, que é o que tem 3 iguais, né? Então, ó, 4 igual, igual, igual. E aí eu vou colocar aqui, ó, a string 4. Porque esse operador aqui, ele é um pouco mais rigoroso, certo? Ele faz tanto a comparação do valor, quanto a comparação do tipo de dado que você está utilizando. Então, se eu der Enter, ele já deu falso. Por quê? Porque isso aqui é o número 4, que é diferente da string 4. E o mesmo vale para os operadores de diferença, né? Que é o exclamação que eu mostrei mais cedo. Então, olha só. 4 diferente da string 4, certo? Eu sei que isso soa meio estranho, mas você com o tempo vai se acostumando. Olha só. Ele vai dar falso, né? Porque para ele, nesse formato aqui, né, menos rigoroso, isso aqui é a mesma coisa, porque ele consegue converter um para outro e dar igual. Por isso que, como eu disse, eu recomendo que você sempre utilize, na maioria das vezes, o mais rigoroso, né? Que é só você acrescentar um igual, beleza? Eles são ambos a mesma coisa, só que com um igual a mais, né? E aí você coloca aqui, ó, 4 diferente de 4, agora sim ele deu verdadeiro. Por quê? Porque o número 4, sim, é diferente da string 4, beleza? E a gente também tem os operadores ali de maior, menor, né? Que você está acostumado provavelmente da matemática. Então, 6 é maior do que 5, ó, ele deu igual, né? 6 é menor do que 5, deu falso, né? Então, verdadeiro, falso. Se a gente também consegue fazer maior ou igual, né? Então, por exemplo, 6 ele é maior ou igual a 6, ele deu verdadeiro, né? Porque é igual. Então, a gente consegue trabalhar da mesma forma que na matemática, na programação, né? Porque as duas áreas são bem ligadas, então a gente consegue sim fazer esses cálculos com muita facilidade, beleza? Então, esses são os principais operadores matemáticos que a gente tem, né? E operadores lógicos aqui também. E antes da gente finalizar essa aula, a gente vai ver também como trabalhar com as strings e com a entrada e saída de dados, que é bem fácil, beleza? Eu vou, para isso, utilizar, né, mais uma vez o console aqui, só para te mostrar que as strings, elas também conseguem ser manipuladas. Do mesmo jeito que a gente faz operações matemáticas, igual eu mostrei aqui agora, você também consegue fazer operações com textos, né? Isso pode parecer estranho, mas existe sim várias formas de você trabalhar com textos, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, ó, no meu arquivo, aqui em cima, uma variável. Eu vou chamar ela de nome, novamente, certo? E aí eu vou colocar aqui o meu nome. Se eu agora, né, der um console.log no meu nome, assim como eu trabalhei mais cedo, né, que eu já tinha mostrado, a gente consegue manipular partes específicas dessa string aqui. Então eu consigo pegar, por exemplo, o nome na posição 3, certo? Ou na posição 0, por exemplo, né? O que vai dar na posição 0? Eu expliquei mais cedo, as listas começam com 0, então quando a gente executar, ele vai mostrar a primeira letra, beleza? Ó, ele mostrou pra gente o i. Então a gente consegue manipular aqui, né? Pegar uma posição específica de uma string, isso é bem importante. A gente também consegue manipular, né, outros valores, outras informações, como por exemplo, uma que é bem legal, que é o tamanho total da string, né? Então, se eu vier aqui e der um ponto length, certo? Da mesma forma que a gente tem o console.log, né? A gente utiliza esse ponto aqui para a gente encadear alguma informação ali. Então, no nome, acesse a propriedade aqui length, né? Que é exatamente o comprimento, né, do inglês aí da nossa string. Ou seja, quando eu fizer isso aqui rodar, ele vai exibir para a gente no console o valor 5. Por que 5? Porque aqui a gente não conta mais do zero, ele está pegando o tamanho dessa string. Quantas letras tem na palavra Isaac? Tem 5 letras, então ele devolve para a gente o número 5. Repara que inclusive, ó, ele está laranja, ou seja, quando a gente executa isso aqui, ele devolve para a gente um número, não é um texto, tá? Então a gente tem essa manipulação de vários tipos diferentes de dados a todo momento, tá? Então é bem importante que você preste atenção nisso. E a gente consegue fazer várias coisas, como eu já havia mostrado mais cedo. A gente consegue concatenar strings, né? Que seria o mesmo que somar strings, de certa forma, né? Por isso que ele utiliza também o operador mais. Então, se eu viesse aqui na frente, colocasse, ó, a palavra pontes e executasse isso aqui, olha o que vai acontecer agora no console. Ele mostrou para mim Isaac pontes tudo junto. Por quê? Ele pegou o valor dessa variável aqui, ele encontrou esse valor, é Isaac, e ele juntou com esse outro valor. Então a gente consegue meio que juntar strings assim dessa forma também. E a gente consegue fazer várias outras manipulações em strings, né? A gente consegue pegar
uma parte específica de uma string, né? Então a gente tem vários métodos diferentes. Como é que a gente aprende todas as possibilidades de trabalhar com strings, com números e com todas essas coisas? Eu vou te mostrar agora um recurso muito valioso que eu quero que você salve aí para você utilizar ele para sempre, que vai ser o seu manual de referência da linguagem JavaScript. Eu estou falando do MDN. Você vai utilizar aí o seu navegador, você pode simplesmente pesquisar no Google, certo? No meu caso aqui ele foi no Bing mesmo. E aí você vai acessar esse site aqui, ó, MDN Web Docs. Isso aqui é uma documentação de todas as informações, né, um manual aí de todas as informações relacionadas à web, inclusive da linguagem JavaScript. Então você tem aqui, ó, um manual de referência do próprio JavaScript. E nele você vai ter todos os métodos que são possíveis, né, que existem, né, de todos os formatos, todos os tipos de dados. Então se a gente viesse aqui e pesquisasse, por exemplo, por string, olha só, ele tem a página do string, né? A gente tem aqui, ó, várias coisas que a gente consegue fazer com as strings. Olha só, ele tem aqui do lado, ó, métodos como, por exemplo, o at, né? Ele tem o concat, ele tem várias funções aqui diferentes, inclusive o length que a gente acabou de usar, eu não tirei ele da minha cabeça, certo? A gente consegue ver aqui que a gente tem ele na documentação também. Olha só, a gente tem aqui em cima, ó, a propriedade length. Beleza? Então, a mesma coisa que a gente fez lá agora. Se eu colocar uma string qualquer, .length, ele vai devolver para mim o comprimento da string. Ele traz aqui exemplos, ele traz várias informações úteis para a gente. E eu recomendo que você, sempre que quiser saber como fazer alguma coisa, que você pesquise aqui, certo? Porque nenhum curso, gratuito ou pago, faculdade, nada disso vai te ensinar todos os métodos que existem numa linguagem, porque são muitos, certo? Isso aqui são só, olha só, os métodos das strings. Você imagina dos outros tipos mais avançados que a gente tem no JavaScript, certo? Então, eu recomendo que sempre que você quiser fazer, saber como fazer alguma coisa, que você pesquise aqui. Por exemplo, a gente tem aqui o includes. Includes do inglês é algo como inclui, né? É uma palavra bem fácil da gente traduzir. E ele consegue verificar se uma string ela possui, né, um determinado conjunto de caracteres, né? Se ele pode, ó, ser encontrado dentro da string. Isso aqui retorna verdadeiro ou falso. Tá? Então a gente tem um manual de tudo aqui e a gente consegue testar isso. Então se eu voltar aqui, né, e perguntar aqui, ó, por exemplo, né, eu vou botar no console log aqui novamente. Nome.includes a letra S. Né? É como se a gente estivesse fazendo uma pergunta. E aí a gente utiliza esse formato de escrita aqui, ó. Igual a gente fez com o console log. A gente consegue ir agrupando, certo? Eu vou dar espaço aqui porque não faz diferença, tá? Você pode dar espaço que não atrapalha. Só para você entender que a gente consegue, ó, ir agrupando através dos parênteses cada parte da nossa operação aqui. E se eu rodar isso aqui agora, ele vai devolver para mim no console o valor verdadeiro, porque sim, a variável nome inclui a letra S, mas ela inclui a letra SC. Repare que aqui eu estou perguntando se ele inclui esse termo específico, nessa ordem, SC em sequência. Se eu rodar isso aqui, olha o que vai acontecer, ele vai mostrar falso. Por quê? Porque as letras SC elas estão presentes, mas não nesse formato aqui, não nessa ordem. Tá? Então tem muitas coisas que você pode fazer. Você consegue dividir strings, você consegue juntar, né, como eu mostrei antes. E eu recomendo que sempre que você se deparar com um problema, né, a gente vai ter ao final dessa aula alguns exercícios para você fazer. Se você tiver qualquer dúvida, ou se você ficou com dúvida em alguma coisa que eu falei aqui nessa aula, você pode acessar e eu recomendo que você acesse a documentação para tirar as suas dúvidas, beleza? Então é assim que a gente faz para manipular as strings, a gente consegue fazer várias coisas com elas também. E antes da gente terminar essa aula, eu falei que eu ia te mostrar como que a gente faz para criar interações com o usuário. Eu sei que a gente já viu muita informação, mas fica comigo que aqui é facinho. Por quê? Porque uma dessas coisas a gente já inclusive viu anteriormente. Eu vou apresentar para você novamente o alert, certo? Então eu consigo colocar aqui, ó, alert e passar uma mensagem qualquer no formato string, certo? Se por acaso eu passar um número aqui, ele vai converter esse número para string. Tá? Então eu poderia colocar aqui o 4 e executar isso aqui. A gente não vai meio que sentir nenhuma diferença porque, né, ele exibiu aqui, mas a ideia aqui é que mais para frente a gente vai trabalhar com tipos mais avançados, né? E isso aqui a gente só conseguiria trabalhar com strings, né? Por quê? Porque ele mostra a mensagem aqui, né, um pouco diferente do terminal que é mais interativo. Mas basicamente a gente consegue passar qualquer valor que ele vai exibir na tela pra gente. Então eu poderia colocar aqui, ó, meu nome é
e aí dar um espaço e depois juntar, né, utilizar aqui o mais para juntar com a variável nome. E aí, olha só, a gente já está começando a criar coisas mais elaboradas aqui. A gente vai juntando as partes e vai criando um todo que é mais complexo. Olha que legal. E ele vai exibir para a gente agora o alerta meu nome é Isaac. Beleza? Então ele foi capaz de juntar ali. Um detalhe que a gente consegue fazer aqui também é destacar mais uma vez a utilidade daquela crase que eu falei lá no comecinho da aula, tá? Não sei se você lembra, mas eu falei que você pode criar strings usando crase, né? Então eu poderia vir aqui, ó, e colocar o meu nome é espaço e aí colocar a variável nome, né? Vou executar, ele vai dar a mesma coisa. Acabou ficando com um errinho de digitação ali, né? Vou executar aqui agora sim. Beleza, ó, meu nome é Isaac. Só que as crases, elas permitem que a gente faça uma coisa ainda mais interessante, que é dentro da própria string, a gente consegue utilizar os caracteres cifrão, certo? Você vai colocar um cifrão e chaves, tá? Você coloca exatamente nesse formato aqui, ó. É bem importante que você siga isso aqui, ó. Cifrão e chave. E aí dentro dessa chave, a gente vai conseguir colocar expressões JavaScript. Ele não vai mais entender texto. Tá? Então a gente consegue passar qualquer coisa aqui, como por exemplo, 42 mais 5, tá? E aí eu vou executar, você viu que inclusive a cor mudou, né? O CodePen, ele traz essa até vantagem pra gente aqui, né? A gente visualizar os outros tipos de dados no código também. Você vê que ele conseguiu fazer a conta. Por quê? É como se dentro dessa chave aqui a gente voltasse a utilizar o JavaScript, não é mais só texto, tá? Então ele vai avaliar isso aqui. Com isso, a gente consegue escrever variáveis aqui dentro. Nome, beleza, ele mostrou a mesma coisa, meu nome é Isaac. E por que isso é tão relevante? Porque ficar colocando string mais outra string mais variável pode ser um pouco inconveniente, enquanto que nesse formato aqui é muito mais fácil da gente juntar, né, várias strings com outras expressões e variáveis. Olha só, meu nome é Isaac e eu tenho, aí eu vou criar algumas outras variáveis aqui, olha só, eu vou criar aqui, ó, idade, e vou dizer que idade é igual a 28. Vou criar outra variável e eu vou colocar aqui o nome de sobrenome e vou dizer que sobrenome é igual a Pontes, beleza? E eu vou colocar aqui, ó, meu nome é, e aí a variável nome, vírgula, meu sobrenome é, e aí eu vou colocar mais uma vez, ó, dólar, e aí eu vou colocar, né, o cifrão, né, ou o símbolozinho do dólar, e chave, e aí eu coloco aqui dentro uma expressão JavaScript. Então, vou colocar aqui, ó, a variável sobrenome, e eu tenho, e aí eu vou colocar aqui na frente mais uma vez o cifrão, chave, idade, fecho a chave, é muito importante que a gente coloque o par certinho das chaves, idade, anos, beleza? Olha como que ficou muito mais fácil escrever essa string. Imagina só, no outro formato, eu vou duplicar aqui, ó, a gente teria que fazer meu nome é, e aí vamos excluir aqui essa frase e colocar a aspa comum. Eu teria que fazer isso aqui, ó, meu nome é, e aí fechar a aspa, botar o sinal de mais para poder juntar aqui a variável, botar outro sinal de mais, colocar mais aspas. Olha só, mais ou menos nesse formato aqui, olha. Então eu teria que ficar juntando cada trechinho, né, da minha string. E isso é bem inconveniente de fazer. Você vê que nesse formato aqui, a gente consegue fazer isso com muito mais facilidade. Então, se eu executar, você vai ver que ele vai trazer para mim os dois alertas com a mesma informação. Olha só, meu nome é Isaac, meu sobrenome é Pontes, eu tenho 28 anos, e a mesma coisa de novo. Ainda tem outra vantagem, que é que aí você precisa saber utilizar ela, porque isso é um pouco situacional, é que ele entende de forma literal tudo que você colocar aqui dentro. Então, se você pular linha, ele também vai pular linha na string. Olha só que coisa bacana. Eu vou pular aqui, ó, e aí eu vou executar novamente, e olha o que vai acontecer agora. Ele colocou, ó, meu nome é Isaac, pulou uma linha, colocou a outra parte da string, pulou uma linha e colocou a outra parte. Enquanto que no outro formato, ele colocou tudo numa linha só. Para você pular a linha manualmente dentro de uma string, uma coisa que eu não tinha falado ainda, mas você pode utilizar uma combinação específica de caracteres que é o _n. Então, quando você coloca exatamente isso aqui, ó, ele vai entender que é uma quebra de linha. Em qualquer string, inclusive nessa com crase, tá? Então, se eu colocasse aqui, né, _n, você vai ver que ele vai pular duas linhas, né? E aí eu posso fazer a mesma nessa de baixo aqui, ó, _n, né? Vou colocar duas vezes para ficar igual. E aí eu vou colocar aqui novamente, né? Depois do e _n. Olha só, vou executar. A gente vai executar então primeiro aqui a primeira parte, né? Ó, essa parte de cá. Olha como é que ficou.
ele colocou meu nome é Isaac, ele pulou uma linha por causa do contrabarra N, depois ele pulou outra linha, porque aqui é literal, e aí ele colocou o resto do texto, enquanto que no outro ele também fez a mesma coisa, ó, ele colocou que o meu nome é Isaac, pulou 2 linhas, porque tem 2 contrabarra N aqui, né? Ele inclusive guardou aqui, né, o espaço antes do meu, né, e pulou linha novamente aqui na frente, tá? Enquanto que com o mais, né, obviamente, a gente não teria esse comportamento. Se eu colocasse aqui, ó, isso aqui em linhas diferentes, ele não vai influenciar em nada. Se eu tirasse aqui, ó, você vai ver que nesse caso, eu não tenho nenhuma diferença no resultado. Isso aqui vai ficar tudo numa linha só. Ó, o primeiro, onde a gente tem o texto literal, e o segundo, ficou tudo numa linha só, independente de como eu escrevi ele aqui. Inclusive, a gente nem consegue pular a linha aqui, ó. Você vê que ele já mudou de cor, isso aqui vai dar erro se eu tentar executar, porque a gente não pode pular a linha na string escrita com aspas, beleza? Então, assim, tem várias vantagens para você utilizar a crase quando você está escrevendo esses textos mais elaborados, inserindo ali no meio variáveis e outras coisas. Então, fica aí já uma outra dica de como você trabalhar com as strings. Mas vamos lá que eu já demorei um pouquinho aqui nessa parte, e aí para a gente finalizar, eu tenho aqui o alert, né, que serve para mostrar uma informação para o usuário, eu consigo colocar ali aquele alerta, né, que é uma saída de dados, e eu também consigo utilizar o prompt para pedir por uma informação ao usuário. Olha só que bacana, isso aqui é uma função também do navegador, tá? Então, da mesma forma que o alert não funciona no Node.js, por exemplo, que eu mostrei na aula passada, o prompt também não. Isso aqui é uma coisa do próprio navegador, é uma janelinha aqui, né, que a gente vai estar trabalhando. E eu posso colocar aqui o seguinte, ó, qual é o seu nome? Olha o que vai acontecer. Eu vou executar isso aqui e agora ele não mostrou mais aquele alerta comum. Ele tem aqui uma caixa de texto onde eu posso digitar alguma coisa. Então eu consigo colocar aqui, ó, Isaac, e apertar OK. A diferença, né, o problema todo aqui é que eu não estou fazendo nada com essa informação. Eu preciso, para que isso aqui seja útil, utilizar as variáveis, tá? Então, eu vou criar aqui agora uma variável, né? Eu vou colocar aqui, ó, const, posso até excluir essas aqui de cima, e vou colocar aqui uma variável, dizer que const nome é igual a prompt, qual é o seu nome. Então, ele vai executar esse prompt aqui, vai perguntar para mim, né, com aquela caixinha de texto para eu digitar, e aí tudo que eu digitar, ele vai devolver e armazenar na variável nome. E eu posso fazer a mesma coisa para a idade, const idade é igual a prompt, e aí eu vou colocar aqui quantos anos você tem. E a gente consegue criar essas interações com o usuário. Então, olha que legal, eu vou excluir essa linha do meio aqui, porque a gente não precisa mais dela, né? Não vamos trabalhar com sobrenome. Olha só, vou colocar aqui a mesma string de antes, meu nome é e eu tenho. Só que agora, isso aqui é dinâmico, né? Eu vou executar e olha que bacana. Ele vai perguntar para mim primeiro qual é o meu nome. Posso digitar aqui, inclusive, qualquer coisa diferente, tipo João. Dá um OK. Quantos anos você tem? Vou colocar aqui 21. Se eu der um OK agora, olha só. Meu nome é João e eu tenho 21 anos, né? Poderia colocar aqui o seu, né? Então, a gente consegue ter esses comportamentos mais elaborados no nosso programa, tá? Então, é muito legal que você treine, né, o uso dessas funcionalidades aqui. Mais uma vez, se você tiver qualquer dúvida, eu não tirei isso aqui da minha cabeça, não. Você pode vir aqui na documentação, olha que legal, procurar. Ah, como é que usa o prompt mesmo? Né? Você vem aqui, ó, e pesquisa pelo prompt. Olha aqui, né? Ele é um método do window, né? É uma propriedade, uma função aqui específica esse window representa a sua janela do navegador, tá? Então, né, por isso que a gente tem aqui o window.prompt, né? E aí você consegue, ó, fazer nesse formato aqui, com esse window antes, mas você não precisa, ele é opcional, tá? Funciona da mesma forma, a documentação só traz a forma mais completa de a gente escrever. Olha aqui, ó, você pode ver que inclusive aqui embaixo ele tem exemplos mostrando como é, mas vamos focar aqui, né, no que a gente aprendeu nessa aula. Tenta não procurar tantas coisas na documentação agora, porque, como eu disse, tem muita coisa lá. Com esse prompt aqui da idade agora, eu vou manipular ele da seguinte forma. Eu vou colocar aqui, ó, e ano que vem você terá idade mais 1, beleza? Por quê? Se a gente for pensar no que a gente está tentando fazer aqui, é aumentar 1 na idade da pessoa, né? A idade é, por exemplo, 28, ele vai mostrar 29. Então, quando eu executar isso aqui, olha o que vai acontecer. Ele vai perguntar o meu nome, eu vou colocar Isaac,
ele vai perguntar quantos anos você tem. Eu vou colocar 28 e vou dar um OK. Olha só isso aqui. Seu nome é Isaac e ano que vem você terá 281 anos. Como assim? Lembra da conversão automática que eu falei mais cedo? Então, esse prompt ele só trabalha com strings, foi o que eu expliquei. Ele não sabe que isso aqui é um número. Quando ele tentar executar essa expressão aqui, ele vai tentar juntar um com essa string. E a gente já viu mais cedo o que acontece quando a gente manda ele juntar um número numa string. Ele junta tudo num texto só, né? E fica tudo um na frente do outro, né? Igual 4 mais 4 é igual a 44. Né? Então foi exatamente o que ele fez aqui. Como é que a gente faz para resolver esse problema? A gente precisa converter isso para um número, tá? Então eu vou manter isso aqui, né? Na verdade. E aí a gente vai fazer o seguinte. Eu vou transformar isso aqui num let, e aí eu tô colocando aqui, ó, let idade é igual a prompt, beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que idade é igual a, e aí eu vou usar a função parseInt. Essa função, ela vai converter para inteiro, tá? Ele vai tentar converter isso aqui para um número. Eu também poderia utilizar aqui o parsefloat, né, que trabalharia com números com vírgula, né? Então eu vou até manter esse aqui, que a gente já viu que no JavaScript, os dois são o mesmo tipo, tá? Então, a gente vai utilizar aqui, ó, parsefloat, e ele vai converter isso aqui para um ponto flutuante, ou seja, para um número. E aí eu vou passar para dentro dessa expressão aqui, né, desse comando, a minha idade. O que que ele está fazendo? Ele está salvando o texto que eu coloquei lá, e aí ele vai depois, então, salvar dentro de idade a versão numérica desse texto que eu coloquei. Agora, quando eu executar, aí sim deve funcionar corretamente. Qual é o seu nome? Vou colocar aqui. Quantos anos você tem? Vou colocar 28. Vou dar um OK. E olha que legal, seu nome é Isaac e ano que vem você terá 29 anos. Então, agora a gente já viu aí como também fazer essa conversão de string para número, que é uma coisa que pode ser muito necessária em vários momentos, porque o prompt, como eu falei, ele vai sempre trabalhar com o tipo string, e aí no tipo string a gente não consegue fazer aqueles cálculos, né? Pode ser que você precise executar cálculos com a informação que o usuário informa, igual a gente fez aqui. Então a gente já viu aqui agora que a gente consegue fazer isso, beleza? Basicamente era isso que a gente tinha nessa aula, né, para apresentar para você. Você aprendeu bastante coisa, como eu disse, isso aqui pode parecer muita informação, e se você teve um pouco de dificuldade, não tem problema, é normal. Se é o seu primeiro contato com a programação, é extremamente comum, né, que isso seja uma coisa um pouco assustadora, mas você sempre pode voltar, reassistir com calma, certo? Fazer isso aqui que eu fiz para treinar, né, experimentar, colocar valores diferentes, colocar informações diferentes. Além disso, eu também tenho as atividades aqui que eu vou deixar para você praticar tudo isso que a gente viu ao longo dessa aula. Vamos dar uma olhada nelas? E aí, o que eu tenho para você de exercício nessa aula é o seguinte, vamos lá, eu tenho vários exercícios aqui e a gente vai, na aula que vem, te mostrar aí o resultado, né, a resolução, para você poder comparar com o que você fez e ver se você fez corretamente. Vamos lá? Olha só, primeiro exercício. Escreva um programa JavaScript nesse mesmo molde que a gente fez ao longo dessa aula, ou você pode também utilizar o CodePen, você pode utilizar o VS Code, enfim, você escolhe a opção que você preferir. Você vai escrever um programa que peça ao usuário para inserir uma frase usando o prompt. Em seguida, esse programa deve contar o número de caracteres na frase, a gente viu como fazer isso também, incluindo os espaços em branco, né? E exibir esse número usando o alert. Então, bem simples, né? Só para você, mais uma vez, praticar os conceitos que a gente acabou de aprender e fixar eles aí. É importante que você faça sozinho, que você não fique só olhando eu fazer as coisas, né? Faça você também. Segundo exercício, escreva um programa JavaScript que funcione como uma calculadora simples. O programa ele deve pedir ao usuário para inserir 2 números usando o prompt, realizar as 4 operações matemáticas, adição, subtração, multiplicação e divisão, com esses números informados e exibir o resultado usando um alert. Beleza? Mais uma vez, você vai treinar aí exatamente o que a gente viu ao longo dessa aula. Tem mais 2 atividades aqui para você. Vamos lá, ó. Escreva um programa que seja capaz de calcular a área e o perímetro de um triângulo. O usuário ele deve inserir as informações necessárias e o programa exibirá os resultados. Então, você tem que ver lá, né, como é que faz lá para calcular a área e o perímetro de um triângulo. Se você por acaso não se lembra, dá uma pesquisada rapidinho aí, se acostume a pesquisar as coisas por conta própria também, que eu vou te falar que na carreira de programador isso é muito importante,
Então, pesquisa aí quais são as informações necessárias para você calcular esses valores, e aí você vai criar um programa que vai pedir essas informações para o usuário vai informar e você vai fazer os cálculos necessários. E por último, escreva um programa que seja capaz de calcular descontos. O usuário vai inserir o valor da compra e a porcentagem do desconto e então você deve fazer ali o cálculo e ele vai receber de volta, né, a informação do valor do desconto e o total. Então você vai colocar lá, custou 100, ele tem 10% de desconto. Você tem que fazer o cálculo ali e mostrar qual que foi o preço final, beleza? Essas 4 atividades vão ficar aí para a aula que vem. Boa sorte aí enquanto você estiver programando. E antes da gente acabar, né, eu vou mostrar, claro, o resultado do exercício que eu deixei na aula passada, né? A gente pediu para você criar um programa que exibisse na tela aquele valor, né? Então vamos lá, vamos ver como é que ficou o resultado. Eu tenho aqui no meu VS Code o código do exercício 1, e aí para ele funcionar eu fiz com HTML, igual a gente viu lá na aula passada, tá? Eu criei aqui uma estruturazinha, incluí o script, certo? exercício1.js, e no arquivo exercício1.js eu tenho o meu código, alert, começando meus estudos de JavaScript. Era bem simples esse aqui, né? Só para você poder dar os seus primeiros passos aí. E se eu abrir isso aqui com o Live Server, olha só, a gente tem uma página web que carrega e mostra esse alerta, começando meus estudos de JavaScript, beleza? E aí, deixa pra gente nos comentários se você conseguiu resolver, né? E aí, se você quiser, você também pode colocar aqui nos comentários aí os seus códigos dos exercícios dessa aula. A gente vai, então, conversando, trocando uma ideia, avaliando aí na aula que vem. Você vai ser capaz de ver se você realmente acertou. Como sempre, não deixa de seguir a gente nas redes sociais para você ficar por dentro aí de todas as nossas novidades. E eu te vejo lá na próxima aula.